aqui no Jornal da Manhã, Som e Imagem. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago, para você e a todos aí no nosso estúdio e também para quem nos ouve e nos assiste nesta manhã de terça-feira. Ô Vera, logo mais, como nós já destacamos aqui, 12h30, horário de Brasília, Jair Bolsonaro vai discursar em Davos e a expectativa para a fala do presidente é muito grande. O que ele deve falar, como é que deve ser o conteúdo desse discurso, hein, Vera? Olha, Thiago, nesses primeiros dias em que a imprensa brasileira já está em Davos, já conversando com executivos aí do sistema financeiro, com representantes de instituições internacionais aí também no mundo das finanças, a expectativa é muito grande para a fala de Jair Bolsonaro. Essas declarações já aparecem nos jornais desta terça e de ontem também, porque querem saber o que é a tal nova fase, né, o novo momento do Brasil. E é dessa forma que Bolsonaro está vendendo a sua ida a Davos, para dizer que o Brasil está numa nova fase. Então, a maior incógnita e a maior expectativa se dão justamente em relação à reforma da Previdência, que é aquela que os investidores aguardam, que eles querem saber como será e que eles se mostram bastante céticos a respeito do seu conteúdo e da sua tramitação. Tem declarações conta de controvérsias quanto ao conteúdo do discurso. Vários integrantes da comitiva, vários ministros querendo pôr ali a sua colher de pau na fala de Bolsonaro e reforçar aspectos importantes das suas próprias pastas, o que estaria transformando a fala numa espécie de colcha de retalhos. E ainda sob mudança e podendo sofrer alterações ainda nessa reta final, nessas últimas horas, né, de ontem para hoje, que é quando os relatos abrangem. Então, vamos aguardar, certamente ele vai fazer um discurso pró-investimentos no Brasil, dizer que o Brasil quer fazer negócios com o mundo, como ele diz, sem viés ideológico, e abrir a sua economia, destravar as regras burocráticas que hoje são um fator para afastar o capital e não para atraí-lo, e também falar alguma coisa da reforma da Previdência. A gente não sabe o quanto, porque inclusive o filho do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que é uma espécie de chanceler do B, que gosta de atuar nessa área, falou lá em Davos que ele acha que a reforma da Previdência, veja só, é um assunto para o público interno, que não interessa muito ao público de lá. Bastaria ver essas declarações dos executivos para saber que não é bem assim. Ô Vera, a reforma da Previdência segue ainda cercada de mistério. O vice Hamilton Mourão chegou a falar para os jornais sobre a Previdência dos militares, mas a ideia de que Jair Bolsonaro já levasse essa proposta fechada para Davos, só que essa possibilidade se dissipou e ainda se sabe que existe apenas um fragmento do texto ou partes do texto. Será que está se perdendo um tempo muito precioso nesse começo, já que o Congresso toma posse em fevereiro e deve ser a primeira discussão do novo Congresso, Vera? Quando a gente fala fevereiro, parece que ainda está longe, mas é semana que vem, né, Thiago? Era ideal que o texto já tivesse todo ele costurado, né? Não dá para entender porque se perdeu esse mês inteiro. E quando você vê as declarações, você vê que tem ainda polêmicas muito seminais ali, muito incipientes. Essa questão se os militares devem ou não ser enquadrados não deveria estar para ser decidida agora, ou ainda pior, na volta do Bolsonaro. Já deveria ser uma resolução de governo. Isso é uma diretriz macro da reforma. Ou você tem isso muito claro e deixa isso muito claro para toda a sua equipe, ou você vai ficar patinando em concessões, em miudezas, e o negócio não avança. Hoje ainda, no Valor Econômico, tem uma reportagem que estaria em discussão aumentar a contribuição dos inativos e dos servidores da ativa. Isso também é outra coisa antiquíssima. O Michel Temer tentou fazer por medida provisória e não conseguiu. O Congresso deixou a MP caducar
e não avançou. Então, se você ainda não tem uma clareza sobre o que você quer fazer em temas que estão em debate há anos na sociedade, é porque você avançou muito pouco. E eu tenho certeza que a culpa disso não é do Paulo Guedes. Ele tem uma equipe técnica muito boa trabalhando nisso. Ele se cercou não só dessa equipe, como de propostas anteriores à dele. Pegou a reforma do Temer, pegou a reforma do Paulo Tafner e do Pedro Neri, que estão aí disponíveis para serem analisadas e incorporadas ao projeto do governo. E tem já uma ideia na cabeça dele do que fazer. O que ele esbarra é, como sempre, em problema político, né? É uma questão de diretriz e de vontade política. Fazer reforma da Previdência é algo que não é indolor, não é livre de controvérsias, não é a coisa mais popular do mundo. Mas se não há uma vontade, uma determinação do chefe político, aí é que a coisa derrapa mesmo. Você tendo os militares como uma força importante do governo e já se colocando frontalmente contra qualquer possibilidade de reforma. A exceção aí é o próprio vice-general Mourão, que é quem tem uma visão mais contemporizadora desse caso. E você tendo um líder do governo na Câmara, que vai ter de negociar, portanto, a reforma, que é ele próprio, um ex-militar, você já vê a sua dificuldade de partida, que é muito grande para tratar do assunto no Congresso. Bom, Vera, a Jovem Pan vai acompanhar o discurso de Jair Bolsonaro, 12:30 horário de Brasília, e mais tarde os seus comentários ao longo da nossa programação. Estaremos te acompanhando, Vera. Até mais tarde. Até mais tarde, um ótimo jornal para vocês.